Olá, tudo bom? E seja bem-vindo a mais uma aula. E agora eu vou te ensinar como você faz para criar os seus próprios plugins, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que não é regra, tá? Mas é uma recomendação muito importante, quase uma regra, que você crie plugins sempre em arquivos separados. Por que isso? Porque você pode, depois de criar o seu plugin, você pega aquele arquivo e disponibiliza para outras pessoas usarem, ok? Então, por exemplo, vamos criar um plugin que ele vai fazer o seguinte. Eu tenho aqui um link, por exemplo, e aí Google, por exemplo. E aí tem aqui o meu link do Google, google.com.br, tá? Então, eu tenho aqui o link do Google e o meu plugin nada mais vai fazer do que, por exemplo, alterar o nome do meu link para ficar o nome e entre parênteses a URL que eu vou acessar. Então, por exemplo, após o meu plugin rodar, vai acontecer isso daqui, ó. Entendeu? Apenas eu tenho o link com o nome Google e eu vou rodar o meu plugin e ele vai pegar o link original desse link aqui e vai botar junto do texto para o usuário ver o que é que ele vai acessar quando ele clicar. Ok? Plugin simples, tá bom? Então, vamos lá fazer esse plugin rodar. Primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu voltar aqui só para Google normal, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o arquivo do nosso plugin. Então, vamos criar aqui um novo arquivo e vamos salvar ele com o nome, por exemplo, plugin exemplo link, tá? .js. Então, criamos aqui plugin exemplo link.js e vamos importar ele no nosso projeto, né? Então, plugin exemplo link.js. Importamos ele aqui, tá bom? Então, como é que a gente começa a criar o nosso plugin? A primeira coisa que você tem que fazer é englobar o código do seu plugin em um universo que o jQuery vai entender como sendo uma extensão do próprio jQuery. Para fazer isso, você utiliza isso daqui, ó. Você põe, abre e fecha parênteses com ponto e vírgula, tá? E aí você cria uma função normal, tá? E depois daqui da função, você põe um outro parênteses com jQuery. Ok? E aqui no parâmetro da sua função, você põe $1. Então, essa aqui é a estrutura para você englobar todo o seu plugin. Ok? Você abre e fecha parênteses, aí você cria a função, depois da função você põe isso daqui, jQuery, tá? E aqui dentro, e põe o $, aqui, né, como parâmetro, e porque o $, é o que vai vir o próprio jQuery, tá? E aqui a gente vai começar a criar o nosso plugin. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma ação para ser executada, né? Porque, por exemplo, aqui eu vou selecionar o elemento A, que é todos os elementos de clique, né? E depois de selecionar esse elemento A, eu vou aplicar alguma coisa. Então vai ficar algo como, por exemplo, A e show real link, por exemplo. Mostrar link real. Ok? E eu vou executar essa ação e ele vai fazer alguma coisa. Então eu preciso criar essa ação aqui, né? Para fazer isso, eu venho aqui e eu ponho $.fn. E o nome da ação. Isso daqui o jQuery vai entender que eu estou estendendo, criando uma ação nova para o próprio jQuery, tá? E aqui eu ponho a função que eu vou executar. Ok? Então, aqui dentro da função que eu estou criando, eu vou botar os detalhes da minha função, o que é que ela vai fazer. Então, a primeira coisa é quando eu for mexer com o elemento que eu selecionei, ou seja, aqui eu selecionei um elemento e estou executando uma função nele, né? Então, para eu acessar esse elemento aqui, eu vou usar o this, tá? Então, todo canto aqui dentro do meu plugin que eu usar o this é para pegar o elemento ou os elementos que foram selecionados. Então, o próximo passo,
feito essa estrutura básica aqui, é o seguinte. Nem sempre vai ter um só link aqui na minha página. Então, por exemplo, vamos botar inclusive mais links aqui. Então, pular duas linhas, botar outro, pular duas linhas, botar outro. E aqui eu vou botar terra, aqui eu vou botar o wall, então terra, wall. E vou botar também o G1, por exemplo. Criamos aqui o G1 e G1. É G1.com, né? Enfim, pronto. Tá aqui os 4 sites e eu tenho 4 links, 4 tags A. Então, quando eu der selecionar a tag A, ele vai vir todos os 4 links, né? Então, quando eu executar, ele precisa executar essa função em todos os 4 links e não apenas em um. Então, para isso, eu ponho this, que é o elemento ou os elementos que eu selecionei, né? Ponto it. E faço uma função aqui. O que é que isso vai fazer? Isso vai pegar os elementos selecionados e vai rodar essa função em cada um desses elementos. O it tem esse propósito, né? Ele vai executar essa função em cada um dos elementos que foram retornados. Se for retornados apenas um, então vai ser executado só naquele elemento, tá bom? Então, uma vez que eu dei esse comando, aqui dentro eu vou fazer a manipulação que eu quero. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar a URL do meu link, né? Então, var link vai ser this.attr-href, né? Então, pegando aqui o link original da minha tag A, agora eu preciso inserir esse link dentro do texto da minha tag A. Então, para isso eu faço this.attr, na verdade append, né? Porque ele vai adicionar um texto, append. Então, aqui eu vou passar um texto que vai ser espaço, abre e fecha aspas, ou abre e fecha parênteses, e dentro desse parênteses eu vou botar o link, né? Que aí vai ficar Google e entre parênteses www.google.com.br, tá? Então, adicionando esse valor, então eu fiz aqui todo o processo que eu preciso e agora, no final do meu show real link, depois que eu fiz esse this aqui, eu ponho um return this, para ele retornar o próprio objeto, ok? Então, feito isso, vamos testar se o nosso plugin está funcionando? Vamos lá. Eu já tenho até criado aqui, né, a função de execução e vamos executar agora. Se eu dar um F5, olha lá, ok? Ele pegou o link de cada um dos sites e acoplou aqui no próprio link, tá bom? Então você veja que quando eu criei estava Google, Terra, Wall e G1. E aí ele fez esse processo aqui, ok? Vamos criar um outro plugin básico só para te mostrar um pouco mais de funcionalidade para você ficar entendendo realmente como funciona. Vamos criar um outro aqui. Esse plugin vai se chamar mudarcor.js, tá? E nesse plugin vamos copiar a estrutura e colar aqui. E esse plugin vai fazer o seguinte. A gente vai inserir ele aqui, importar ele. Posso usar vários plugins, tá? Mudarcor.js. Então, esse plugin a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos os A novamente e ele vai pintar todos eles da cor que eu mandei pintar, ok? Então, seria a mesma coisa de eu aplicar um CSS, mas eu vou aplicar o CSS através de um plugin, que ele pode fazer várias coisas, não só aplicar o CSS, né? Então, vamos lá. Para criar o nosso muda cor, a gente vai criar a função mudar cor, tá? Coincidentemente vai ser o mesmo nome do meu plugin, mas não precisa ser, tá? Então, ele vai mudar cor, ele vai receber aqui uma cor para ser mudada, né? Então, cor vai ser a variável, o parâmetro que ele vai receber. Ele vai mandar para o meu it, e o it aqui vai fazer o seguinte. This CSS,
color, cor. Ok? Ou seja, ele vai trocar a cor de todos os links que foram selecionados. E basicamente ele vai fazer isso. E por enquanto ele vai fazer isso, né? Então vamos executar para ver se funcionou o nosso plugin. Primeiro a gente dá um Show Real Links, depois a gente dá um Mudar Cor, e aqui a gente vai especificar, por exemplo, preto, né? Cor preta. Então aqui ele está azul, quando eu der um F5, ó, ele vai para preto. Beleza? Então os dois plugins funcionaram e não deram conflito nem nada disso, e funcionou os dois. Vamos tirar o sublinhado também do link? Então esse meu mudar cor, ele vai, além de trocar o CSS, ele vai também mudar o test decoration para none. Eu posso fazer dessa forma, tá? Eu uso só um this e aplico na sequência. Ó, tirou, ok? Ou eu posso fazer assim, ó. Eu acabo um comando e depois dou outro. Funciona da mesma forma, tá? Ó. Ok? Então, beleza. Você vê que ele dá uma piscadinha, ó. Por quê? Porque ele só está executando esses comandos após a página estar totalmente carregada. Ok? Então, algumas coisas você tem que saber a hora que vai executar mesmo esse processo. Então aqui no caso do nosso exemplo, ele pega o Google, pega o link, põe aqui e muda a cor para preto, enfim. Fizemos o nosso plugin funcionar. Vamos fazer mais uma coisa? Por exemplo, quando a gente der esse mudar cor, ele vai aplicar, além de mudar a cor para preto, ele vai fazer com que ao passar o mouse, o fundo do link, mude de cor também, tá? Só ao passar o mouse. Então ele vai adicionar um evento no meu item, né? Então para fazer isso, além desses dois detalhes aqui, a gente vai adicionar um this e bind mouse over, tá? Ou então, se a gente for fazer o over e o alt, a gente usa aquele atalho hover, lembra? Então, vamos fazer duas funções aqui, né? E a primeira delas vai ser quando o mouse entrar, a gente vai dar um this add ou css background color. Vai ser background vermelho, só para a gente visualizar mesmo, né? E a segunda função vai voltar a ser o background branco. Então, css background color branco. Ok? Então, o nosso plugin mudar cor vai mudar a cor que eu especifiquei, botar um decoration none, e ao passar o mouse o fundo vai ficar vermelho e ao tirar o mouse, fundo branco. Vamos testar? Estamos aqui, ao passar o mouse, ó. Beleza? Então, ele já fez toda a modificação no meu elemento, ok? E eu posso fazer infinitos plugins. Por exemplo, eu posso fazer um botão e eu posso, ao aplicar o meu plugin, eu transformo esse botão em um botão mais estilizado, com bordas, enfim, com todo aquele processo que esses botões têm hoje em dia. Então, isso é tudo pode ser feito através de plugin. Então eu posso só, por exemplo, o cara está precisando, alguém está precisando de um plugin que faça isso que esse aqui está fazendo. Pegue o link original e ponha junto do link, do texto do link. Então eu pego esse arquivo aqui, ó, e passo para essa pessoa. E aí eu falo como usa. Você seleciona o objeto e põe Show Real Link. E já era. Tá? Então, fica bem mais fácil de eu fazer esse processo. Eu posso só passar isso aqui, esse meu plugin para uma pessoa e pronto. Mesma coisa com o meu muda cor. Ok? Então você aprendeu a criar o seu próprio plugin. Vamos lá para a nossa próxima aula.